Olá, amigos do programa Tocando Oculto. Eu aqui, Fred e João, com vocês, trazendo mais uma vez um grande tema e também um convidado super especial, que todo mundo já conhece, o Zé Alves, né? Que de outras datas, outros carnavais. E a gente então começa esse compêndio todo especial aqui, trazendo essa informação de ponta para vocês. Fala, Zé! Seja bem-vindo, meu querido. Bom dia. Estamos conectados já. Bom dia a ti, bom dia a todos, né? Saudações a ti e aos apreciadores do teu excelente canal, o Tocando. Obrigado, Zé. Obrigado mesmo. A gente acaba sempre ajustando o horário para quem tem dúvidas sobre isso. Eu deixo uns quebradinhos, porque às vezes as pessoas perguntam por que 10h15, 10h10, não sei o quê. Por quê? A gente deixa porque se caso houver algum problema de conexão, algum problema de ajuste, isso não compromete a live, porque não sei se as pessoas que mexem com esse programa sabem, mas quem não sabe vai saber agora, que se você passa um pouquinho, um minuto que seja do horário, aí você tem que fazer um novo link, uma nova live, enfim, acaba fazendo um grande transtorno. Então, é melhor jogar para frente e começar mais cedo do que ter que ajustar o horário certinho, acaba passando e tendo que fazer um novo link, uma nova imagem, um novo vídeo. Então, fica complicado. Bom, mas voltando ao tema de hoje, a gente trouxe então esse grande tema aqui, que é sobre a mitologia, que a gente já veio ensaiando há algum tempo de fazer, né, Zé? E é muito importante, afinal de contas, a gente tem que dizer para as pessoas o que é o mito, qual a importância da mitologia no mundo, nas civilizações, através dos tempos, e por que ela é grandiosa, né? E por que a filosofia usa tanto e abusa tanto desse termo. É contigo, Zé. Uhum. Exato. Sem o entendimento da mitologia, as nossas relações de linguagem seriam impossíveis, né? Então, para aprofundarmos o tema apropriadamente, nós temos que fazer uma exploração histórica, arqueológica e semântica. Senão não tem como entender, tá? Tá bom, vamos lá. Então eu separei aqui algum material ilustrativo extraído de textos significativos também, tá? Uhum, então eu começo com os textos de minha própria. Eu começo com o texto de minha própria autoria, tá? Beleza. O que é mitologia? No sentido literal, o que é mitologia? No sentido literal, mitologia significa estudo dos mitos. Mito, por sua vez, é um sinônimo para história. Contos, contar histórias, contos. Na Grécia, havia um profissional, o Aedo, que ganhava a vida narrando aventuras mitológicas, relacionando os mortais aos deuses e seres fantásticos. Esta é a linguagem primordial para se entender o mistério da existência, de si mesmo e do mundo, relacionando impulsos subjetivos com os fenômenos exteriores, os fenômenos do mundo objetivo. O mito, segundo o pensamento tradicional, porque existe essa distinção, tá? O mito no sentido usual e o mito segundo o pensamento tradicional, que é o fundamento do mito propriamente dito. É necessário entender isso de uma maneira fundamental. O mito é a verdade penúltima, segundo o pensamento tradicional, o mito é a verdade penúltima de que toda experiência constitui um reflexo temporal. Ou seja, o mito ele é a matriz arquetípica, segundo o pensamento tradicional, do reflexo existencial que se apresenta a nós no cotidiano. A verdade de seu relato situa-se fora do tempo e do espaço. Vale por toda parte e para sempre. Universalidade que lhe permite ser exposto e com igual autenticidade, segundo vários pontos de vista. O mito é a mais alta aproximação da verdade absoluta, que é insuscetível de se traduzir em palavras. O mito só é compreendido quando se cumpre o sacrifício, sendo o sacrifício a repetição mimética e ritual do que fizeram os deuses nos tempos primordiais. A raiz mu da palavra mito, segundo René Guénon, designa o silêncio, pois o destino inicial do mito é o de sugerir o inexprimível, fazendo-o pressentir, ou seja,
O que se diz oculta o que realmente se quer dizer. Se não diz o que quer dizer, sugere-o pela correspondência analógica, que constitui o fundamento e a essência do simbolismo. Então essa significância, ela remete, em última instância, ao conceito do mistério. Então, mistério do grego meian, manter a boca fechada. Verdade secreta ou oculta proibida aos não iniciados. Tá? Então, nós temos uma estrutura mitológica pela qual se insere a narrativa cotidiana, que vincula o cotidiano aos mistérios que estão do outro lado do espelho, por assim dizer, e existe o mistério como fundamento secreto do mito, que era celebrado nas antigas civilizações do Egito, né, por exemplo, com os mistérios de Ísis e Osíris, como é narrado no célebre livro de Plutarco, assim como os mistérios gregos, os mistérios de Dionísio, os mistérios de Eleusis e os mistérios órficos, por exemplo. E os mistérios romanos, de Mitra, tá? São exemplos. Então, continuando, eu selecionei aqui dois textos de Paulo Leminski, tirado do seu livro Metaformose. É esse mesmo título, tá? Metaformose. Tá, esse livro aqui. Tá. Olha aí, pessoal. Tá. Metaformose. Beleza, Zé. Esse livro ele é difícil de achar, ele é caro, o pessoal cobra muito caro nesse livro. O título é Metaformose, uma viagem pelo imaginário grego, da editora Iluminuras, tá? Foi um livro publicado póstumamente. Deixa eu pegar aqui. Então, a título de ilustração, mito, fábula, conceito e número. Esses, os três instrumentos com que a mente humana procura colocar ordem no caos, desconexo dos fenômenos. Os mitos são frutos da imaginação, são concretos. Os conceitos e os números nascem da abstração e da capacidade combinatória da mente humana, que tem uma tendência natural para jogos, variações no interior de estruturas fixas. Os mitos são obras de arte, como sonhos, modelos de todas as obras de arte. Como sonhos, os mitos trabalham por fusões, condensações e por superposições. O pai, que é um leão furioso, a mãe com cabeça de vaca, a casa, que é um túmulo, os cabelos que viram serpentes, Ícaro voando. É a presença do sonho e da lógica do sonho, na vigília. É um sonho acordado. Um pensamento puro, uma imagem pura e um sentimento puro são os que não são suscitados por objetos correspondentes. A imaginação é uma força extramecânica, e a magia é a ciência sintética da imaginação, disse o poeta alemão Novalis, 1772-1801. A magia é a potência da imaginação, cria formas e imagens não existentes. Estes seres podem ser centauros, hidras, sereias ou esfinges, mas também podem ser artefatos e máquinas, cujo modelo não se encontra na realidade. A roda, que não existe na natureza, é tão fantástica quanto o lobisomem. O fenômeno da linguagem, mais afim ao mito e ao sonho, é a metáfora, a súbita intuição da semelhança entre os dissemelhantes, as asas da fantasia, a noite da alma, a voz do sangue, a vida é um teatro, a morte é o sono eterno. A metáfora é a forma mágica do princípio de identidade. Mito, fábula, imaginação. Quem não tem imaginação, não tem religião. A inesgotavelmente luxuriante opulência do imaginário grego antigo é um prodígio. Mais rico só o catolicismo. Não há, nem de longe, paralelo em outras culturas de proliferação tão próspera de lendas, fábulas e mitos, ficcional e poeticamente acabados. Mal conseguimos nós, descendentes deles, distinguir entre a história real e a mitologia dos helenos. Aquiles, filho de Tétis, é personagem histórico ou figura da fábula?
Ulisses realmente existiu? O Olimpo, morada dos 12 deuses, é uma montanha real da Grécia. Talvez só os egípcios tenham produzido e desenvolvido imaginário tão fecundo em módulos poético-narrativos, de tamanha plasticidade. Mas o imaginário egípcio não é parte da nossa civilização. Quem sabe o imaginário hindu seja tão ou mais rico, mas a Índia é a invenção de navegadores ingleses do século XVIII e XIX. Mas o imaginário egípcio não é parte da nossa civilização. Quem sabe o imaginário hindu seja tão ou mais rico, mas a Índia é a invenção de navegadores ingleses do século XVIII e XIX. O que sabemos do imaginário asteca, inca ou babilônico? O que interessa é que o imaginário grego, isso que chamamos grosseiramente de mitologia grega, é porção integrante, substantiva da civilização ocidental, dos romanos até hoje. O imaginário grego-latino impregnou de tal forma a vida do Ocidente que nem notamos quando recorremos a ele. Jovial quer dizer de Jove, isto é, de Júpiter, o Zeus grego. Veneno, de Vênus, é na origem uma poção mágica amorosa. Da mesma origem, venerar e venério. Hermético é coisa do deus Hermes, o deus sagaz, senhor das interpretações. Nossa linguagem corrente está coalhada de alusões ao mundo do mito grego. A cultura culta do Ocidente inclui o conhecimento deste mundo. Anfitrião é quem recebe visitas, como o tebano anfitrião recebeu Zeus, sem saber. O esforço é hércules, ciclópico, titânico. Os céus estão povoados de entidades e nomes grego-latinos. Nosso modo de ler e compor constelações é helênico. Foram olhos da Grécia que vislumbraram no céu estrelado uma constelação de Libra, de Aquário, de Gêmeos. A configuração de uma constelação é um arbítrio da imaginação. Os planetas têm nomes de deuses. O sistema onomástico da astronomia ocidental preserva intacto o politeísmo grego. O próprio programa norte-americano de viagens espaciais manteve-se fiel a esse espírito. Projeto Apolo, foguete Júpiter, Mercúrio. Os novos corpos celestes que vão sendo descobertos são batizados com nomes do mito grego. Phoebus, Deimos, Anfitrite, Proserpina. A galáxia quer dizer deleite, láctea, como a Via Láctea, conforme o lendário helênico, o leite que espirrou dos peitos de Hera, rastro de leite divino espirrado no meio do céu. Os sagitarianos, filhos de Júpiter, são joviais, frutos do mar, são afrodisíacos. O carnaval é uma festa dionisíaca, a poesia de vanguarda hermética. Muitas são as artes marciais. Erótico quer dizer, do deus Eros. Momo, rei do carnaval, era o bobo da corte de Zeus. E que seria de um poeta sem sua musa inspiradora? Afinal, as grandes performances são as olímpicas. A zoologia fantástica dos gregos faz parte do nosso repertório de impossíveis imagináveis, desses signos puramente culturais, sem referência exterior, como os centauros, as sereias, os faunos, a hidra, a esfinge, o minotauro, a fênix. A quimera, o ciclope, o hipogrifo, Pégaso. Assim como nunca existiu uma Grécia politicamente, um arquipélago de cidades-estado independentes e rivais, não existia para um grego uma mitologia grega. Cada região, cada cidade tinha seus mitos, suas fábulas, seus heróis, seus deuses tutelares, próprios às vezes desconhecidos em outros lugares. Algo mais ou menos como o catolicismo tradicional, com suas miríades de Nossa Senhoras, das Mercês, das Dores, de Guadalupe, de Fátima, de incontáveis Jesus, Bom Jesus, Menino Jesus, Coração de Jesus, de santos e santas, cada um com sua configuração regional, festas específicas, rituais próprios de origem eclesiástica ou popular. Teseu e a fábula do Minotauro são especificamente da Ática e de Atenas. Sísifo é um herói de Corinto. Hércules e Édipo de Tebas, os argonautas da Tessália. Isso que chamamos em bloco de mitologia grega é resultado de um trabalho muito posterior, de coleta enciclopédica, quando os gregos já não acreditavam mais numa mitologia grega, em Alexandria. Literariamente, essa imensa máquina imaginária atravessou viva a Idade Média, reacendeu no Renascimento italiano e sobreviveu impávida até o romantismo europeu do século XIX.
quando começa seu processo de esquecimento, de Homero a Goethe, passando por Dante e Shakespeare, numa ilha ininterrupta. Durante mais de 2000 anos, o imaginário grego sempre foi o primeiro alimento do poeta ocidental oculto, seu software de fantástico, referencial de imagens, delírios compartilhados. Ok. Espera aí que ainda tem mais um, tá? Tá. Ó, o pessoal tá vendo que eu levei vários tombos aqui, que o meu celular foi espirrado aqui de cima. Ah, é? Enquanto você fala, eu fiquei espirrando, foi espirrado várias vezes aqui, eu coloquei aqui no tripé, mas ele espirrou, mas continua, por favor. Então, tem esse segundo pequeno texto aqui, tá? O primeiro, ele foi necessário de forma, digamos assim, ilustrativa, porque, assim, o nosso contexto aqui não é só da mitologia grega, mas eu parto da mitologia grega por nós estarmos no Ocidente e sermos, querendo ou não, herdeiros e continuadores do fundamento greco-romano, certo? Ah, sim. Somos herdeiros dos impérios greco e romano, né? Uhum. Os primórdios da filosofia, esse esporte grego, se confunde com as cosmogonias e teogonias, das quais a teogonia de Hesíodo é o representante mais célebre. Hesíodo deve ter vivido por volta do século VII a.C. Sua teogonia, literalmente, a geração dos deuses, é vasto poema sobre a origem dos deuses, das formas que fizeram e regem este mundo. Tentativa de elaboração de um fundo coletivo de explicações sobre os princípios de todas as coisas. Hesíodo não inventa. Fabula e organiza os mitos tais como vividos e acreditados por sua comunidade. Concatena-os, articula-os, fixa-os em versos admiráveis. Sobretudo, escreve-os. As cosmoteogonias coincidem com a chegada da escrita fenícia na Grécia. O mito é o saber oral. Com a chegada da escrita visual, começa a chegar a crítica, o pensamento reflexivo, o pensar sobre. É a escrita pensando sobre a oral. O surgimento do segundo código traz a razão, a reflexão. A chegada da escrita acaba com o absoluto do código oral. As cosmoteogonias são um momento da passagem entre a era oral e a nova era visual. Estamos na aurora da filosofia. Os pais da filosofia, os jônios, tentam pensar, às próprias custas, as grandes questões das cosmoteogonias. De onde vem tudo? Qual é a origem da origem de todas as coisas? Em Hesíodo, no princípio, havia o caos, a terra, o Tártaro e Eros. Para o filósofo Tales de Mileto, a água era o princípio de todas as coisas. Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Empédocles, Anágoras, Leucipo, Demócrito, o ar, os sem limites, os elementos, o fogo. Os filósofos da escola jônica respondem, em nota racional, a questões cosmoteogônicas. Assim, os primórdios da filosofia se entrelaçam com o mito. Leucipo e Demócrito afirmam o átomo, o indivisível, a partir de uma intuição de Ferecides de Tiro, um fenício da terra do alfabeto. Seria o alfabeto o modelo da ideia de átomo? O mundo do mito é o mundo intrauterino da crença, a flexão, a genuflexão. Com a reflexão, a filosofia, a crítica, começa o mundo moderno. A modernidade começa com pensar sobre os mitos. Estamos em novo patamar. Não basta mais crer, receber e aceitar. Os filhos de Prometeu se rebelam. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Legal. Enquanto você está falando aí... Muito interessante essa observação. Espera aí. Sim. Deixa eu só colocar também o pessoal aqui que está nos conectando aqui. Obrigado, então. A gente tem um pessoal que também está no salão, inclusive, um grande abraço para o Vitor, que é meu filho que está lá, olha lá. Eu já deixei separado para o pessoal aqui acompanhar. Quem estiver assistindo e quiser mandar também a sua... Olha lá, tá vendo? Esse aqui é o meu filho, ó, que está assistindo lá no salão. Valeu, pessoal. Obrigado por estarem conectados. Olha lá, o pessoal está assistindo lá no salão, tá vendo?
E a gente tem até aqui deixa eu ver se dá para tirar daqui e colocar outra foto. Quem tiver também conectado e quiser passar o seu material, a gente tem também o Telegram, que é um canal que vocês podem, de repente, acessar por aqui também. A gente vai colocando vocês em conexão conosco, além das perguntas, ok, pessoal? Obrigado por estarem conectados aqui conosco. Bom, Zé, agora que eu já fiz a apresentação Então, do meu filho lá, obrigado. Vitão, sucesso aí no salão. E depois deixa o endereço aqui que eu vou dizer para o pessoal onde vocês estão, tá? Sim. Fala, Zé, por favor. Excelente. Então, assim, como eu já explanei em outros programas, né, outros vídeos, a primeira operação do pensamento humano é o pensamento mágico, né? É o pensamento mágico. Então da magia são derivados, né? São derivadas as estruturas sensoriais de entendimento religioso, metafísico, né? Científico e filosófico, tá? Então, o mito, a linguagem mítica foi a linguagem primordial da humanidade por excelência, para explicar a interação de mistérios subjetivos do interior do próprio homem em relação com as estruturas do mundo objetivo, né? Os dados sensíveis, os dados observáveis do mundo. Então, nessas épocas primordiais, o mito, ele falava por si mesmo. Ele já tinha uma ontologia, uma essência autoexplicativa. Com a origem da escrita, como é observado no texto que eu acabei de ler, você vai ter uma reflexão que surge da razão sobre o mito. E aí começa a filosofia. E vai acabar desembocando na ciência, né? A ciência como nós entendemos, a ciência como nós entendemos hoje, ela surge dos gregos. Esses termos que nós estamos usando, embora eles abarquem a totalidade da humanidade, a linguagem é grega. A palavra mito é grega. Grega, poesia é grego. Esses conceitos, eles são gregos. Filosofia, o conceito, o termo, né, semântico e tal, ele é grego. Então, por isso que eu comecei esse debate com a estruturação, com a fundamentação, né, do conceito do mito entre os gregos, tá? Mas nós vamos expandi-lo aqui para a universalidade que abarca a totalidade da humanidade, uma vez que a humanidade como um todo desenvolveu mitos, certo? Então, para dar continuidade, eu também selecionei um outro exemplo aqui, que é o mito do herói, tá? O mito do herói, que é explicado pelo mitólogo Joseph Campbell. Joseph Campbell, muita gente já conhece ele, então eu apresento aqui, ó, esse livro aqui, ó. Deixa eu te colocar grande, peraí. Aguenta aí. Tá, eu tô deixando ele aqui. Peraí que eu vou mudar aqui a hora, peraí. Pronto. Aqui, ó, o Poder do Mito. Poder do Mito, Joseph Campbell, editora Palas Atena, tá? Já é um texto clássico, né? Originalmente foi feito um programa né, televisivo, né? Onde há um diálogo de Joseph Campbell com Bill Moyers, tá? Esse vídeo vocês podem encontrar também, possivelmente esteja disponível no YouTube, tá? E o livro é indispensável. Tá. Então, o Joseph Campbell, ele descreve o mito do herói, que é uma maneira interessante de inserir a ação do homem na compreensão do mito propriamente dito, tá? Então, eu vou, como é que se diz? Eu vou aqui ler as etapas, tá? Do processo do mito do herói, para inserir aí os telespectadores, os internautas, na ação do próprio mito, tá? Do mito propriamente dito. Então, começa-se com a partida. O herói é chamado à aventura. De acordo com Campbell, o herói é primeiramente visto no mundo cotidiano. Ele está iniciando
uma nova etapa em sua vida. Um mensageiro pode ser enviado para anunciar o destino que chama pelo herói. O herói pode rejeitar o chamado da aventura. Ele pode ter inúmeras razões para tanto, desde as suas responsabilidades diárias até o egoísmo. Ele não quer se dedicar a ajudar os outros. No entanto, por mais que resista, vai acabar descobrindo que não tem escolha, a não ser seguir em frente. O herói encontra um protetor, um guia que lhe oferece uma ajuda através de poderes sobrenaturais, frequentemente sob a forma de amuletos. O herói encontra a primeira entrada para o novo mundo. O protetor pode apenas levar o herói até a entrada. Ele deve atravessá-la sozinho. O herói pode ter de lutar inicialmente com o guardião da entrada, que está ali para impedi-lo de atravessá-la ou superá-lo pela astúcia. O herói penetra na barriga da baleia, uma expressão tirada das lendas como a história de Jonas, que representa ser tragado pelo desconhecido. Sucede-se a iniciação. O herói segue um caminho no qual é continuamente posto à prova. O ambiente é desconhecido. O herói pode encontrar companheiros que o ajudem a passar pelas provas. Forças invisíveis podem também vir em seu auxílio. O herói é raptado ou precisa empreender uma jornada à noite ou pelo mar. O mar e a noite representando o desconhecido. O herói enfrenta um dragão simbólico. Ele pode sofrer uma morte ritual, talvez mesmo desmembramento. Na verdade, ele sofre essa morte ritual e o desmembramento, necessariamente. Isso já foi discorrido no programa que nós fizemos sobre xamanismo, iniciação e tal. O herói é reconhecido por seu pai ou se reúne a ele. Ele começa a entender essa força que comanda a sua vida. No caso aqui, o pai do herói é o próprio duplo do herói. É o próprio alter ego do herói, que pode se manifestar de acordo com a essência secreta desse dado herói. O herói torna-se quase divino. Ele ultrapassa a ignorância e o medo. Na verdade, ele se torna divino, e pode ir além do divino também. Ele também pode ser demoníaco. Não há limites para o que esse mistério, como é que se diz, um enigma, ele manifesta e oculta. O herói recebe a última dádiva, o objetivo de sua busca. Pode ser um elixir da vida, e pode ser diferente do objetivo original do herói, pois se ele se tornou mais sábio durante seu percurso. De fato, ele só vai saber quem ele é de fato quando ele atravessar o abismo entre o conhecido e o desconhecido, e se fundir plenamente ao alter ego do seu duplo. Retorno. O herói empreende um voo mágico de volta ao seu lugar de origem. Ele pode ser salvo por forças mágicas. Um de seus protetores iniciais pode ajudá-lo. Uma pessoa, alguma coisa de seu mundo de origem pode aparecer para trazê-lo de volta. Na verdade, essas forças de auxílio, elas não são meramente arbitrárias. Chegado nesse estágio, essas forças são emanativas do próprio herói, já na sua condição esperta. O herói volta ao mundo cotidiano, atravessando de novo a passagem. Ele pode ter alguma dificuldade para se readaptar à sua vida original, onde as pessoas não conseguem compreender o que vivenciou. De fato, ele vai ter que desenvolver uma estrutura para manter a mascarada diante do povo, que não vai, logicamente, compreender a natureza secreta a qual ele despertou. O herói se torna senhor de ambos os mundos, o do cotidiano, que representa a sua existência material, e o mundo mágico, que significa seu íntimo. De fato, ele passa a habitar os dois simultaneamente, não sendo mais escravo ou sujeito às leis arbitrárias, né, do mundo de causalidade. O herói conquistou sua liberdade para viver como desejar, superou os medos que o impediam de viver plenamente. Essa é a conquista final e absoluta, né?
Uhum. Deixa eu pegar aqui, cadê a água? Peraí. Bom, eu queria dar um alô enquanto Continua. isso. Obrigado aqui a Fernandinha por ter dado sua contribuição aí ao Superchat, com as figurinhas. Quem mais quiser, fique à vontade, afinal de contas é um incentivo a mais que vocês proporcionam ao canal, tá, pessoal? A gente está aqui, a gente não tem Sim. membros, a gente não tem outros vínculos, porque a gente não sabe quanto tempo o Tocando Culto vai continuar permanecendo por aqui. Então, a gente deixa isso a critério de vocês, com as colaborações que vocês podem dar no Superchat, nas figurinhas. Então, se vocês gostam, divulguem, se inscrevam e colaborem, tá bom? Zé, é contigo. Sim. Então assim, esses textos, até um tanto exaustivos, mas necessários, eles são fundamentais para termos o fundamento dessa, como é que se diz, essa historicidade, essa arqueologia e essa ancestralidade dos mitos, né, patrimônio essencial e original da humanidade, né? Então, feito isso, nós vamos estender os mitos, né? Vamos dar, logicamente, exemplos de outras civilizações e vamos trazê-lo para a inserção no presente também, porque o mito, ele não está restrito às escalas temporais, ele se insinua nas escalas temporais, e ele muda a plasticidade da sua expressão, da sua autoexpressão, né, enquanto linguagem essencial da humanidade, tá? Então, quer ver um exemplo? Assim, o mito está presente no nosso cotidiano. Ele está nas histórias em quadrinhos, ele está no cinema, ele está na literatura, ele está nos jogos de RPG, ele está nos animes e mangás japoneses, né? Então, ele é universal. Ele é universal. Ele está no cotidiano também, mesmo quando as pessoas não estão conscientes disso. Quando nós usamos palavras como oceano, como se diz, erótico, afrodisíaco, né, demoníaco, nós estamos usando mitologia, nós estamos usando linguagem mitológica, né? Nós estamos fazendo a mesma coisa que os nossos ancestrais faziam. Nós estamos criando uma interação entre nossos estados subjetivos e o nosso comportamento objetivo. Voltou também para mim. Tá, o enigma do universo, ele por si só, ele não responde nada. Ele impõe ao homem que o homem crie significados a partir desse impacto fulminante com o desconhecido. Então, esse é um ponto crucial do mito, entende? Esse é um ponto que não podemos esquecer. Então, fica tranquilo, pode começar as suas perguntas e logo a gente já abre para o pessoal, né? Para o pessoal interagir conosco. Bom, Zé, você, ao longo do tempo aqui com o programa, você já trouxe um pouco sobre a história nórdica, você colocou isso aí para a gente com detalhes, inclusive. A gente tem a mitologia japonesa, a gente tem a mitologia moderna, a gente até estava conversando isso em off ontem, a gente pode considerar que os OVNIs, né, os aliens, são parte desse mito moderno, né? Então, o exemplo dos OVNIs, UFOs, os populares discos voadores, é um excelente exemplo, assim como a ficção científica. A ficção científica, que nos dizeres de H.P. Lovecraft, é a herdeira mais jovem da literatura fantástica, né? Então, como que a ufologia é um excelente exemplo? Ela é um excelente exemplo porque, assim, embora realmente existam dados físicos comprovatórios, né, de que um fenômeno estranho à experiência humana habitual, ele realmente existe, né, isso devido ao trabalho, como é que se diz, laborioso dos ufólogos, que fazem pesquisas de campo, né, eles fazem medições científicas precisas, então você constata que vestígios de uma presença
vestígios físicos se comprovam. Embora a essência do fenômeno propriamente dito fique oculta, ela fica oculta. Por mais que as pessoas tenham sido abduzidas. Então, a linguagem com a qual a humanidade se reporta a esse mistério é uma linguagem mítica por excelência. Por excelência. Isso tanto é verdade que as estruturas imaginativas da humanidade se ampliaram. Se ampliaram. Você, por exemplo, você vai ver descrições de várias espécies alienígenas, você vai ouvir falar, como é que é, de federações galácticas. Então, o mito, ele lida com mistérios de realidade e realidade. Ele trabalha com essa dicotomia, ele é capaz de materializar a ficção, e ele é capaz de também tornar a realidade uma ficção. Bom, pessoal, eu queria deixar então, enquanto o Zé está travando aí, queria deixar mais uma vez registrado para o pessoal poder jogar esses vídeos que vocês curtem, que vocês gostem, para frente, colocar isso para as redes sociais e trazer um pouco desse conteúdo que vocês também têm dúvidas aqui nas perguntas, né, e com as colaborações, claramente, mas deixar claro também para vocês poderem fazer essas divulgações do que acham importante. Afinal de contas, a gente sempre tenta trazer isso com mais profundidade para vocês, exatamente porque as abordagens que a gente vê na internet não são suficientes para a gente mergulhar em temas que merecem uma observação a mais, né? O Mário está colocando aqui para a gente. Excelente, Zé, essa abordagem sobre a ufologia, parece que o Jung entendeu dessa maneira, abordando no livro. O mito das coisas vistas do céu. Vale lembrar que, além do psicólogo Jung, era um pensador. Exatamente. Enquanto o Zé está se conectando de novo, olha o Zé aqui. O Zé já está voltando. Pronto. Uhum. Vamos ver se você consegue, Zé, fazer de novo. A questão da minha parte, tudo bem. A questão aí é a tecnologia Sim. Uma tecnologia primitiva, né? Então, nós vamos contornando. Porque é ao vivo, né? Então a gente tem que tentar chegar no lá. É que, assim, os cortes excessivos, eles atrapalham atrapalham, né? Mas, assim, recapitulando, a ufologia, tanto quanto a ficção científica moderna, são exemplos mitológicos do nosso cotidiano, do nosso presente, né? Então é isso. Isso é interessante para ilustrar a importância da mitologia na nossa inter-relação com os mistérios, né? Quando você vai se... Porque, assim, a mitologia, ela permite explorar as capacidades latentes na mente humana, né? Os poderes extrasensoriais, né? Então, você entendendo a mitologia no discurso cotidiano e entendendo a hiperamplificação que ela sofre através de experimentos ocultos mágicos, é possível abrir essas fronteiras. É possível alcançar esses últimos baluartes, abrir os portais e despertar os mistérios. Logicamente, através de processos iniciáticos fundamentalmente mágicos, ocultos, né? Então, isso é plenamente possível. No texto que eu li no começo, explica isso. Explica que o entendimento do mito se faz pelo sacrifício. O sacrifício é a teatralização mimética do mito. Por exemplo, um mito cosmogônico que narra em determinada civilização, em determinada tradição, a origem do universo, ele é reencenado ritualisticamente. Quando ele é reencenado ritualisticamente, ele reevoca esse mistério no presente imediato, abolindo a historicidade humana, abolindo as fronteiras limitantes do tempo. As fronteiras delimitadoras do tempo são abolidas, e o sagrado é experienciado. Entende? Então, de modo que o ser humano ele não perde a conexão com o mistério fundamental do sagrado. Então, a importância do mito é fundamental, né, quando nós observamos ele dessa perspectiva também.
Outra coisa que eu te perguntei ontem, Zé, que também é legal a gente colocar um pouco aqui, é o seguinte: porque alguns mitos, na verdade, os mitos gregos, né, são os mais conhecidos da grande parte, mas a gente tem algumas figuras como a Medusa. Por que a Medusa tem cobras na cabeça? Por que quem olha para ela, gente, interessante. vira pedra? A simbologia tão forte como essa, por exemplo. Muito interessante. Vamos lá. Vamos falar a origem da Medusa, e eu vou apresentar também uma leitura oculta para vocês aí, tá? Tá legal. Olha que interessante. Então, vamos lá. O termo vem de górgonas, né? Górgonas, a palavra górgona vem do radical grego, gorgos, que significa vivo, rápido, ardente, terrível. O latim possuía a forma górgones, com a tonicidade na primeira sílaba, de onde o português górgonas. Eram 3 filhas de Forces e de Ceto, chamadas Steno, Euríale e Medusa, sendo mortal esta última. Das 3, a única que era mortal era a Medusa. Tinham, em vez de dentes, presas de javali, mãos de bronze e asas de ouro, presas nos ombros. Quem ousasse fixá-las ficava petrificado. Vemos que Medusa, mortal, foi seduzida por este deus, o deus Netuno, no templo de Minerva. Por essa profanação de que não era culpada, sofreu castigo a pobre Medusa, cujos cabelos se transformaram em serpentes horripilantes. Acabou morta por Perseu, que a decapitou, oferecendo a cabeça à deusa Minerva, que a colocou em seu escudo, como arma de guerra, dado o seu poder de petrificar quem a visse. Então, a Medusa, ela é célebre pela petrificação, né, daqueles que miram. A Górgona, a Medusa, as Górgonas, né? Tá. Elas são guardiãs dos mistérios do Ocidente, tá? Então, o que é o Ocidente do ponto de vista oculto, tá? Claro que o Ocidente, do ponto de vista racional, ele é uma direção, uma dada direção, né? É o Oeste. Mas o Oeste, ele é o local aonde o Sol declina, no poente. E isso é uma tradição que nos vem dos egípcios, tá? E os gregos herdaram essa tradição, obviamente. Então, as górgonas são guardiãs dos mistérios do Ocidente, ou seja, elas são guardiãs do mistério da morte. Guardiãs do mistério da morte. Você está me ouvindo, Fred? Tá beleza, pode seguir. Fred, você está me ouvindo? Tô. Tá bom, então vamos lá. As górgonas são guardiãs do mistério do Ocidente, o mistério da morte. Esse mistério ele é terrificante para os mortais, sobretudo os mortais que não são iniciados, não são despertos, não despertaram. Então, a petrificação, ela se dá justamente pelo impacto de ver uma coisa que não pode ser vista, que é terrificante, abissalmente terrificante. Por quê? Porque esse mortal que pertence e está atado, escravizado, sujeito às leis de causalidade, ele está mirando um mistério não causal, o mistério das trevas exteriores e das trevas interiores. Então, ele é fulminado, ele é petrificado no sentido pejorativo, tá? Sentido pejorativo. Agora, há uma forma de você se autopetrificar de uma maneira não pejorativa, tá? Que é você construir o seu corpo incorruptíveis. O corpo incorruptíveis, né? A qual você torna o teu corpo como uma joia petrificante, imóvel, estática e imutável. Mas isso é só através de uma poderosa e profunda iniciação. Então, os mitos, eles sempre vão ter essas duplas significações. Ele tem um sentido mais usual, que seja de entretenimento ou de determinação moral dentro de uma determinada comunidade humana, né, uma tribo, um povo, um clã, e ele tem também uma contraparte secreta. Né? Essa contraparte secreta ela é domínio dos feiticeiros, né, dos magos, né, magos com us, né,
ou feiticeiros, que é a mesma coisa, né? Então, aí que está o sentido, né? O sentido secreto, hermético, que vela esse terrível mistério aí, né? Das górgonas como é que se diz? Como guardiãs do mistério da morte, né? A presença das serpentes nos seus cabelos. Então, a presença das serpentes nos cabelos é assim, primeiro, o ofídio, a cobra, a serpente, ela é o símbolo hieroglífico arabesco do caos, por excelência. Daquilo que a razão não pode compreender, que nenhuma estrutura do cosmos pode compreender. Elas brotam da cabeça, ou seja, elas são emanativas de uma consciência que está absolutamente desperta, entendendo que a Medusa é degolada, mas as duas irmãs dela continuam ocultas no mistério do Ocidente. Ou seja, as duas irmãs é o duplo da Medusa, que não morre, não está sujeita ao mistério da temporalidade, das escalas temporais. Enquanto que a cabeça da Medusa degolada representa esse mistério não causal se manifestando no plano causal e se velando também. Porque há uma ilusão de que a Górgona foi morta justamente para manter os seres humanos no estado da sua tranquilidade mental. Né? É um véu. Logicamente, porque um mistério desse não pode ser destruído. É uma ingenuidade acreditar numa tolice dessa. Então, os poderes fundamentais que estão ocultos nas trevas impenetráveis, eles regem o mundo da aparência. Entendeu? E os véus, numa escala mítica, né, como é que se diz, de ocultamento, eles vão manter afastados aqueles que não são capazes de entender esse tipo de mistério. Isso é uma coisa que acontece. Né? Por isso que há uma divisão entre os mistérios maiores e os mistérios menores. Né? Eu coloco os mistérios menores no âmbito do limite do cosmos, tá? Os mistérios menores. E os mistérios maiores, eles já estão no fundamento do caos. Tá? Legal. É isso. Ainda bem que não está travando agora. Vamos seguindo. Enquanto está bom, vamos seguindo. Vamos seguir. A gente também... Não, eu só ia te falar que a gente seguiu ontem com a ideia também de que a gente no Brasil não tem mitos, a gente tem folclore, né? Que na verdade tem uma junção aí também com um pouco por exemplo, o Saci, a gente tem uma mistura do folclore brasileiro com um pouco da África, né? A gente não tem, assim, elementos que a gente classifica como mito brasileiro, tem? Como em outras civilizações? Então, nós temos os mitos autóctones. Não, então, vamos lá. É assim, a questão é assim. O Brasil, ele já tinha, antes da conquista por parte dos europeus, já tinha os indígenas habitando aqui, né? Então, esses povos indígenas, essas etnias indígenas, têm os seus mitos com suas teogonias, suas cosmogonias próprias, entendeu? Agora, o mito do indígena, ele não pode ser aplicado ao Brasil como um todo, assim como as mitologias dos povos africanos que vieram para cá também, né? Não tem como, né? O que acabou, como é que se diz assim, se impondo foi os mitos dos conquistadores europeus, os portugueses, sobretudo, né? Que é uma coisa natural, tá? Natural no sentido de que o conquistador, ele acaba impondo a sua concepção de mundo. Mas o Brasil, ele é uma complexidade nesse sentido, tá? Nós não podemos, por exemplo, comparar o Brasil com a Índia, tá? Não dá para comparar. A Índia, ela é infinitamente superior nesse sentido. Infinitamente superior. Por que ela é superior? Ela é superior porque, assim, os mitos indianos, eles são plenamente atuantes. Ainda há uma ligação, por mais decadente que seja no tempo moderno, ainda existe uma ligação sacramental com os seus mitos ancestrais fundadores. E no Brasil, assim, embora isso exista, isso aí está restrito às suas próprias comunidades, tá? Então, por exemplo, os povos negros ainda celebram
os seus mitos ancestrais, assim como os povos indígenas de raça vermelha também celebram os seus mitos ancestrais. Embora não exista na civilização brasileira um mito, como é que se diz, com a magnitude, por exemplo, de poder como existe na Índia. Por quê? Porque a nossa sociedade ela é secular. Ela é secular, tá? Não é uma civilização fundada, como é que se diz, num mito único sacramental. Já existe esse problema no Brasil de uma multiplicidade de etnias, ou seja, o Brasil não tem uma identidade étnica única, ele não tem. Ele é um retalho de várias etnias, vários povos, e com suas culturas específicas, a maior parte isolada. Ih, você travou aqui. Fala, Paulo. Paulo chegando conosco, o nosso Paulo Duarte, nosso astrônomo, que já esteve conosco, e vai voltar agora também trazendo... Sim, fala. O Brasil ele tem mitos, ele tem folclore, tá? E é plenamente ativo, ele é plenamente ativo. Você vai ver, como nós conversamos ontem, né? Você vai perceber isso o Monteiro Lobato, ele explorou muito isso, né, nos livros, na série de livros sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então existe. Não dá para comparar a cosmogonia brasileira com essas cosmogonias aí, tá? Indiana, egípcia, né? Chinesa, não dá para comparar. Eles são ali a coisa é muito mais profunda do ponto de vista iniciático. Mas existem provas de uma mitologia viva no Brasil também, né? Quando você se reporta principalmente a esses povos, né? Seja os povos autóctones do Brasil, quanto os povos que vieram para cá, africanos, europeus, né? Asiáticos e tal, né? O Paulo Duarte, nosso astrônomo, falei que chegou aqui agora, trazendo também uma pergunta especial, fala assim: o avanço da ciência tem diminuído o poder ou a função dos mitos na sociedade moderna? Obrigado, Paulo, pela pergunta. Para estar com a gente novamente. Quero deixar, então, o pessoal avisado para passar o que acha importante para frente, deixa aqui a sua contribuição, deixa o seu like, e quem quiser também participar conosco aqui na colaboração do canal, vai ser bem-vindo, claro, com as suas figurinhas, ou com o superchat, ou com o que quer que seja, mas para dar o seu ok, dizendo que está valendo a pena mostrar um pouco de consciência a mais dentro do universo que a gente vê que é tão escasso, né? Nesse sentido aí. E cada vez mais, né, a gente tem notado isso. Eu sempre falo com o Zé sobre isso. Eu deveria, na verdade, fazer um programa em off com o Zé, porque o que a gente conversa de coisas absurdas, é que não dá para colocar para vocês muita coisa aqui, mas ontem mesmo, sobre esse lance aqui dos mitos, a gente foi depois para os Vedas, depois a gente foi para outras civilizações, os mistérios, o porquê que não pode se colocar ao público certas coisas, porque pode ser muito drástico e tal. Então, eu tenho aprendido muita coisa com o Zé, eu tenho admirado ele, não só por isso, pelos conteúdos que ele sempre traz aqui para a gente, mas pelo conteúdo que parece uma biblioteca humana com a gente o tempo todo, né? É muito legal. Abraço de Portugal, vindo do Santiago, ou meu filho de novo aí. É isso aí, Vitão. Obrigado, viu? A próspera serpente é o espírito que ensina o pajé. É isso aí, vamos ficar. O Zé daqui a pouco volta e responde as questões de vocês aí. Então, como eu falei, é muito interessante a gente perceber. O Zé, inclusive, me explicou as diferenças entre falar sobre a ascensão e a iniciação da mão direita e da mão esquerda, chegando nesse ponto. Vamos ver se a gente faz um programa falando sobre isso, que é muito legal mesmo. Pronto, Zé, vamos ver se agora você vai, hein? Voltei, então vamos recapitulando a resposta, tá? Vou colocar a resposta aqui, você vai aí. Pode falar, Zé. Isso, a pergunta dele aí no... Então, desde a Revolução Iluminista, né, da Revolução Científica Iluminista, que se confunde com a Revolução Francesa, vai haver uma separação entre a razão e a fé, né? A religião, a metafísica, a relação com os mitos vai ser, como é que se diz, dividida. Vai haver uma sobreposição excessiva da razão
sobre as formas de percepção míticas, tá? Isso vai se acentuar até chegar no século XIX ao chamado positivismo. Mas ele vai cair por terra a partir da própria ciência. A ciência, os avanços da física, das subpartículas, da física quântica, combinando com a teoria da relatividade de Einstein, vai abrir novamente panoramas de percepção humanos que não ficam só restritos à razão. Então, é interessante que esse movimento paradoxal da ciência, ele tenha acontecido também, tá? Então, a ciência não vai conseguir nunca, evidentemente, reprimir as estruturas míticas, absolutamente. Por quê? Porque ela nasceu do fundamento mítico. Não tem como negar isso, né? E as duas coisas são importantes. Tanto a percepção metafísica, de fundamentação mítica, quanto as estruturas científicas que permitiram como é que se diz, que a engenhosidade humana se apropriasse dos fenômenos do mundo objetivo, né? Entendendo, ampliando a conquista da percepção humana através dos tempos. É isso, né? Tem outra pergunta? A Roseli Lenz pergunta: a esfinge é um ser petrificado? Pô, assim, do ponto de vista da magia, sim, tá? Isso é mágico, tá? Isso é mágico. Ela representa a petrificação de um mistério imutável que se manifesta no dinamismo, tá? Se manifesta no dinamismo. Então, na estrutura egípcia, linguagem hieroglífica, o chamado Medu Neteru é a linguagem de poder, né? Manifestada pelo Manheru, que é aquele que tem a língua de poder, né? Ela compreende dois mistérios. Um mistério que é imutável, que é representado pelo Djed, o Djed, que é um amuleto que representa a coluna cervical de Osíris. Ele representa o mistério do imutável, do vazio, do inominável e do imutável. E ele manifesta um poder emanativo chamado de Né, que se manifesta no poder de Ra, que é o poder do dinamismo, levado a suas últimas consequências, e retornando ao mistério do vazio, que está representado pela esfinge petrificada, que, na verdade, também é a encarnação de um arcano, que você só vai conseguir despertar se você passar pelos processos iniciáticos de maneira satisfatória, tá? Então a resposta é essa. Qualquer dúvida a mais, porque assim, qualquer dúvida a mais, liga para mim e conversa comigo pessoalmente no meu WhatsApp, tá? Isso, depois a gente deixa para vocês aí. O Universo Ocultista diz assim: saudações, Zé e Fred, as escolas de mistérios se baseavam nos mitos? Vale, Universo? Então, as escolas de mistério, elas encerram o fundamento do mito. Elas encerram o fundamento do mito, e o mito é a linguagem de comunicação, sim. Ele vai ser sempre a linguagem de comunicação. É que, assim, essa linguagem de comunicação, ela até apresenta os mistérios também. Só que a humanidade, no estado de sono, não tem como entender, né? Então, só os iniciados, aqueles que atingiam os graus, digamos, hierofânticos, dominavam os mistérios que eram os móveis secretos da criação e destruição dos mundos, tá? Mas, de fato, a linguagem mítica é a linguagem por excelência das escolas de mistério. Entendi. Tem uma relação, ele também pergunta se há uma relação entre mitos e psicodelia. Mitos e psicodelia? Tem tudo a ver. Espera só um pouquinho. Tá. A psicodelia é uma das tantas formas de percepção extra com a qual você lida com o mundo dimensional do sonho. E agora? Pode falar. Então, as formas de expressão estéticas humanas todas se relacionam com o mito. A dança,
a música, né? A arte dramática, a arte ilustrativa, as artes plásticas, tudo se relaciona com o mito o tempo todo, né? Isso é muito legal mesmo. A gente tem outras perguntas, mas eu queria que você colocasse uma abordagem também sobre o mito, dos que a gente não falou, né? A gente tem a própria mitologia hindu, que tem inúmeros exemplos também interessantes de simbologias que não morrem. Até a gente conversou isso ontem, inclusive, sobre simbologia, porque é interessante, a gente tem os símbolos antigos, que as pessoas hoje não entendem mais o que significam, né? E a gente não criou um vínculo com símbolos novos para, a partir disso, fortalecer e poder ter um outro significado também. Então, por que essa decadência aconteceu, Zé, com o tempo? A gente simplesmente perdeu as referências todas do que são os símbolos antigos, né? Porque assim, a linguagem, enquanto estrutura narrativa, ela foi esmaecendo o seu poder. Houve períodos históricos da humanidade em que a humanidade gozava de uma interação visceral, inflamada, né? Inflamada em êxtase, em estado sacramental. Isso veio, como é que se diz? Pelo próprio ciclo das idades, houve um processo de esmaecimento, aonde chegou esse estágio, onde a razão ela se sobrepôs de tal maneira que se tornou, em grande parte, a única forma de definição da realidade, o que mantém o homem aprisionado nas escalas temporais da tridimensionalidade, né? Então, até a Idade Média, até a Renascença, né, o homem ainda gozava dessa relação. Isso aí começa com o iluminismo mesmo, tá? Que era necessário também, porque a ciência precisava avançar, ela precisava, como é que se diz, se desembaraçar também do engessamento dogmático, né, por um lado, religioso, mas o homem não pode ficar apartado da fundamentação da essência mítica. Então, assim, eu não estou saindo do tema não, mas é apropriado eu citar uma coisa aqui que é muito importante, tá? Então, a Aleister Crowley, num livro chamado Liber 777, ele afirma que a Cabala é uma máquina engenhosa de poder formidável para decodificar símbolos antigos, símbolos mortos que a humanidade perdeu o significado. Olha que coisa interessante. É muito interessante isso. Então, já que eu toquei no assunto, assim, em termos ilustrativos, em termos de exemplo, para introdução a esse tema, porque é lógico que o tema da Cabala ele é muito complexo, tá? Então, eu vou citar aqui, como introdução, para quem tem interesse em usar esse formidável instrumento de poder, esse livro aqui, ó. Deixa eu colocar você grande de novo. Peraí, aguenta aí. Vamos lá. Deixa eu colocar grande aí, que você já vem para cá. Epa. Pronto. Esse aí é o... Cabala, Clifote e Magia Goética, do Thomas Carlson. Tá? Esse meu aqui é da editora Cofnia, mas ele foi relançado pela editora Penumbra, tá? Para quem tem interesse. Diga lá, Zé. Vamos ver se você se mantém. Vamos lá. Oi. Então, esse livro que eu acabei de apresentar, ele faz uma abordagem da cabala hermética como um todo, da tradição hebraica, e ele também expõe as duas linhas, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, tá? Quem quiser se reportar à exegese estritamente hebraica, judaica, lê esse livrinho aqui como introdução, tá? E aí, como é que chama? Deixa eu pegar, peraí, que eu estou mostrando a imagem. A Cabala... Então... Pronto, tá bem grande agora. A Cabala de Henri Seruia, Difusão Europeia do Livro, a editora, tá? Esse aqui, ele estuda basicamente
os textos clássicos do Zohar, do Sefer Yezer, do Bahir, e ele entra a fundo nessa questão, tá? Da exegese hebraica judaica. Vamos lá, olha esse aqui. Tudo o que precisamos saber sobre mitologia. Espera aí, que é assim, tudo o que precisamos saber, mas nunca aprendemos sobre mitologia, de Kenneth C. Davis, editora Diffel. É interessante porque ele faz uma introdução de um panorama geral sobre todas as mitologias mais importantes e os textos de referência para os estudiosos, tá? Do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Esse aí ele pega o mundo inteiro. Tem um outro aqui tem esse aqui que é mais simples, que é a história da mitologia para quem tem pressa, do Mark Daniels. Mark Daniels, editora Valentina. Deixa eu ver se é isso mesmo. Editora Valentina, Rio de Janeiro, tá? Então é esse livrinho aqui e tal. Ele é muito interessante. Mitologia indiana, para introdução, eu recomendo esse aqui, ó. Mitos e Mistérios da Índia, de Sujan Singh Panu, editora Madras. Editora Madras. Mitologia egípcia. Esse aqui, ó. Eu selecionei esse aqui. Os Deuses do Egito, de Claude Traunecker. Esse é o teu preferido? Esse é o meu preferido. Editora UNB. Tem muitos bons, mas esse aqui, ele tem uma peculiaridade que o leitor vai descobrir quando se pôr a ler ele, tá? Se alguém tiver dificuldade de encontrar, fala comigo que eu passo o PDF. Através do WhatsApp. Tá bom. Mitologia grega, a título de introdução, eu recomendo esse aqui, Mitologia Grega, do Pierre Grimal. Tá? A minha edição é da Publicações Europa América, mas tem edição no Brasil, acho que é pela editora Brasiliense. Tá? Aqui, deixa eu ver se eu vejo. Tá. Isso aqui é imprescindível, tá? Imprescindível, esse livro aqui. Mito e Realidade, de Mircea Eliade, editora Perspectiva. É o pai de todos? Oi? É o pai de todos? Olha, eu aprecio muito Mircea Eliade. Ele é um dos melhores estudiosos de mitologia, religião, mitologia comparada. É um livro acadêmico, mas ele é muito fácil de entender. Ele é muito bom. Isso aqui, deixa eu ver o que mais aqui de importância. Isso aqui é um livro do Jorge Luis Borges. É o Livro dos Seres Imaginários, de Jorge Luis Borges e Marguerita Guerreiro, editora Globo. Eu tô citando ele porque ele é um excelente exemplo de introdução aos mitos dos bestiários medievais. Os bestiários medievais, é muito interessante. O que mais? Tá. Um livro que eu acho importante, que é do Stanley Keleman, é Mito e Corpo. São diálogos do Stanley Keleman com Joseph Campbell. É da editora Sumos Editorial. Tá? Porque ele parte, logicamente, do pressuposto que o corpo humano é o principal instrumento para se entender, para se corporificar o mito. Né? E para transcender o próprio corpo e o próprio mito. Então, é um livro fundamental também, tá? Eu já estou citando esses livros para não, como é que se diz? Não esquecer no final, né? Não esquecer, exatamente. Então, fica aí, ficam dicas aí legais, tá? Será que dá para continuar, ou o que você acha? Acho que está indo, acho que as coisas estão seguindo. Né? Tá seguindo. A nossa vontade é tão grande que está dando certo, né? É isso aí. Verdade. Em seguida. Ô Zé, o que você acha de fundamental importância a respeito sobre o mito nos dias de hoje, que você ainda não falou?
da importância de se contar e se esconder ao mesmo tempo que se conta a história dos grandes deuses, da simbologia dos grandes deuses deixados para a humanidade, e que o ser humano não pode perder com os tempos. Ele não pode perder. Para ele não perder, ele tem que... Perder, na verdade, não vai perder. Mas ele pode passar por períodos longos de sono, que é o que está acontecendo agora. Assim, a humanidade está entrando numa bancarrota, né? Já entrou nesse processo, e é um processo que é irreversível. Ele é irreversível no sentido de que a entropia vai levar tudo como é que se diz, ao seu colapso. Porém, os fundamentos dos mitos, eles são imutáveis. Eles são imutáveis. Pronto, Zé, voltou. Assim, o conselho que eu posso dar em relação a essa situação de crise, né, é a célebre frase do Barão Júlio Zévola. Então, o Júlio Zévola, ele falava: ficar em pé entre as ruínas. Ficar em pé entre as ruínas, né? Também eu evoco a poesia de Theodor Korner, um poeta alemão, que ele diz assim: agora que a tempestade se abate, permaneçamos em pé. É isso, tá? Então, como é que se diz? É acumular um posicionamento titânico, né, de vontade absoluta, de modos a não ser atingido pela degeneração da decadência, né? Que estamos a todo vapor, né, com essa história. Exatamente. Então, isso é possível, é plenamente possível, né? Olha o Maurício colocando para a gente aí, o Eloy. Zé, tem esse livro 777, revisado e traduzido por André Bassi, Chamanian, Frater SR e Frater Vitriol. Que bom, muito bom. Nota do Frater TS em português. PDF muito interessante para indicar ao pessoal. Porque eu só estava familiarizado com edições em inglês e espanhola, tá? Mas tá aí a dica do Maurício. É um livro interessante, interessantíssimo, desse ponto de vista que eu coloquei, onde ele coloca o instrumento da Cabala, o instrumento geométrico da Cabala, e, logicamente, a tradição secreta da Cabala, como um formidável método de recuperação, de reevocação de mitos muito antigos que se perderam, né, na consciência humana através do avanço das idades. Então, você pode fazer isso. Dentro do ocultismo, nós tivemos muitos exemplos disso. Por exemplo, a Ordem Hermética da Aurora Dourada, ela usou esse instrumental para essa finalidade. O próprio Crowley também usou de maneira brilhante a estrutura da Cabala para, como é que se diz, sondar fontes primigênias de conhecimento mágico, que foram continuadas depois por Kenneth Grant, por outros magos, né, Frank G. Rippel, né, por Austin Osman Spare, lá no começo do século XX, e por aí vai, tá? Então é legal, gostei da dica, agradeço ao Maurício aí pela dica, né? É isso aí. Tá. A gente também tem aquela história, né, a gente sempre vem falando sobre as histórias pelo mundo. A gente tem muita coisa dos Vedas, os Ayurvedas também, que a gente pode colocar aqui, ou nesse caso, ou não caberia para falar sobre os mitos? Porque a gente fala muito sobre o mito grego, mito romano, mito egípcio, mas e os outros mitos? Tem alguma coisa fundamental que você acha importante ressaltar? Tem, exato. Assim, a mitologia indiana, né, entre a literatura mais antiga, você tem os Vedas. E, inclusive, vem do mesmo tronco indo-europeu. O tronco que vai gerar os mitos gregos, né, a partir dos jônios, a partir de migrações do continente indo-europeu, também vai para a Península Indiana, tá? Então, eles fundamentam, sim, um exemplo vivo de uma mitologia ancestral,
que define a civilização indiana como um todo. Claro que não podemos esquecer também os tantras, que são isso, que é uma herança ancestral mais antiga ainda, que já existia antes da conquista ariana da Península Indiana por essas tribos indo-europeias, tá? Mas é um exemplo interessante, porque é legal porque eu capitulo a resposta lá da questão que você fez sobre a Índia, né, agora há pouco. Então, os mitos indianos, eles são formidáveis, são complexos, né? Eu posso citar o exemplo mais antigo, mais arcaico, no mistério de Shiva e Kali, Shiva Shakti, né? Que são os princípios primordiais do tantrismo, né? Do imutável masculino e do eterno feminino. Isso vai influenciar as tradições indianas primordialmente, né? Então, esse livro que eu apresentei agora há pouco, ele é uma excelente introdução para quem tem interesse, tá? Tem vasto material disponível, aí já traduzido em português. Você sabe que a gente conversou ontem a respeito da ascensão, né, da iniciação e da evolução do ser através da mão direita e da mão esquerda, e você colocou um exemplo muito interessante, e eu acho que você consegue recapitular isso aqui para o pessoal de uma forma possível, para que eles entendam essa diferença entre da crença pela mão direita através do mito, como é que ele consegue se dar a ascensão? Então, sim, porque assim, o assunto ele é complexo, né? Nós vamos precisar depois de um programa, ou talvez mais, para ir explanando isso aí, né? De maneira metódica. Mas assim, eu posso dizer o seguinte: o sistema de mão direita, de iniciação de mão direita, ele está circunscrito ao cosmo. O cosmo é a totalidade, o cosmo é o fim, de modos que o caos ele é visto de maneira pejorativa, de maneira a ser evitado, e essa é a fundamentação do sistema de mão direita através dos mitos, da linguagem mítica também, que eles obviamente, eles manejam. A mão esquerda, ela é fundamentada, em última instância, ao mistério do não causal, né? Do próprio vazio, das trevas e do caos. Então, ela tem um elemento de ultrapassagem dos limites. Como ela tem essa fundamentação de ultrapassagem dos limites, ela se posiciona contra a natureza, entendendo a natureza como um aprisionamento demiúrgico. Porém, ela também tem uma fundamentação sagrada, sacramental, tá? É que como o mistério do caos, ele é, de fato, horripilante, ele como é que se diz? Ele não é qualquer um, cara, realmente, que vai conseguir entrar, se aproximar disso e alcançar uma transcendência por essa via. Ela acaba sendo mais restrita, nesse sentido, ela é mais rigorosa e mais restrita que os caminhos da mão direita. Porque o caminho da mão direita, ele é a obediência a um destino e se colocar sob a proteção desse destino. A via da mão esquerda é ir contra o destino, se colocando sobre ele e autoafirmando o seu próprio destino. Então, ela implica numa magnitude de onipotência que é supra-humana. Tem que ser, não tem jeito, né? Então, existe essa dicotomia, né? Porque, assim, a questão que eu percebo é que a mão direita, de um modo geral, ela é muito mais preconceituosa, tá? A mão esquerda, eu não vejo preconceito na mão esquerda em relação à mão direita, porque a mão esquerda, ela usa a mão direita também, só que ela ultrapassa, ela transcende. E a mão esquerda, a mão direita, de um modo geral, ela projeta suas sombras não conquistadas e não transcendidas num mistério da qual eles não têm compreensão. Uma vez que eles estão restritos ao limite do cosmos, eles não sabem o que se passa para além da ilha universo, do cercado do cosmos, da criação.
Percebe a situação? Então, é uma questão delicada de se discutir aqui, porque a minha intenção também não é, a minha intenção não é ofender ninguém aí que segue o caminho da mão direita, porque cada coisa está no seu lugar. Cada coisa está no seu lugar. Mas eu tô apresentando essas observações também. Eu tenho me posicionado também, colocando a mão esquerda, mas num sentido altamente aristocrático, sem nenhuma conotação pejorativa, porque ela é transcendental às questões pejorativas. Só que ela mexe, aonde, por exemplo, há o medo e há, como é que se diz, o pudor e a restrição de se mexer em questões problemáticas, questões assim proibidas propriamente ditas, a mão esquerda ela vai a fundo. Ela vai às últimas consequências, né? Então ela vai ter um caráter terrificante, daimônico, demoníaco, e ela é essencialmente demoníaca, de fato, né? Então ela não é para qualquer um. Tem essa questão, né? Eu pretendo explorar isso. Nós vamos fazer, quero fazer com você aqui um programa sobre luciferismo, satanismo, via da mão esquerda, mergulhar mais a fundo nessa temática, nessa questão. As pessoas pediram esses temas. Pediram, nós vamos fazer, fica tranquilo. Vai ser logo, vai ser já nas próximas semanas, né? A gente vai fazer um sobre a quarta dimensão, e aí, na sequência, eu já vou para esse tema aí, que é um tema polêmico, a gente não tem visto isso na internet com propriedade, né? As pessoas têm colocado isso ou pejorativamente, ou sem muito embasamento, você vai trazer isso com profundidade. Existe um problema sério quanto a isso, tá? Porque, assim, a facilidade de circulação de informação que a internet propicia, ela atrai, como é que se diz, abordagens que são, como é que se diz, totalmente contraproducentes. Assim, são abordagens superficiais de pessoas ineptas, que não têm conhecimento e domínio sobre as mais vastas áreas das ciências ocultas. Isso acontece em todos os sentidos, tá? Você vê puerilidades sobre xamanismo, bruxaria, como é que se diz? Todas as tradições ocultas, hermética, cabalística, né? Tântrica, satanismo, mão esquerda também entra nessa. Então tem muita tolice também discutida, publicada de maneira totalmente inócua, totalmente sem fundamento. Então é interessante trazer o debate para um fundamento verdadeiramente sério, para separar a imbecilidade do que realmente interessa, tá? Então é isso, né? É que o estrago, à medida que o estrago é feito, aí vai depender de cada um separar o joio do trigo, para cada um fazer a sua, como é que se diz, a sua depuração alquímica. Isso é muito necessário no campo do ocultismo, tanto na via da mão direita quanto na via da mão esquerda. As duas vias são igualmente deturpadas. São igualmente deturpadas, né, dentro desse processo. Até em vista dessa pergunta que você está respondendo aí, depois eu coloco essa pergunta do Rodolfo. A gente vê, até você fala em off para mim de vez em quando, que mesmo a parte do anjo, quando ele aparece para as pessoas, ele fala, eu vim em paz, né? Porque também ele é muito terrificante com a força dele, com a própria luz, com a própria intensidade dele, né? Quando ele fala isso, na Bíblia é corrente essa frase, né? Principalmente no Antigo Testamento. Obrigado, viu, Maurício? Pessoal do chat, vou ter que... Esse mês será um grande artigo na minha revista Alfa. Legal, então, olha, pessoal, a revista Alfa vai estar com o artigo do Maurício Eloy, como ele está colocando para vocês aí, as percepções sobre os corpos Sickle. Isso aí, xamanismo e ufologia. Legal, Maurício. Grande abraço para você aí, abraço no Rafael também, viu? Vamos ver se a gente consegue trazer o Rafael. A gente gravou uma live com o Rafael aqui, mas deu muito eco na live dele, eu resolvi dar um alô para ele que a gente não ia pôr isso no ar. Porque como eu estou do lado de cá, eu não consigo ouvir se tem eco do lado de lá. Mas ele não me falou nada que tinha, e depois que a gente gravou, quase 2 horas também de conversa,
eu percebi que estava muito ruim para a percepção, né, dos ouvintes. Então, eu resolvi não colocar no ar, né? Mas vamos ver se a gente grava com o Rafael isso daí. Bom, Zé, então, ó, vamos seguir então aqui. Tem uma observação interessante aqui. Para mim. Não, é uma observação dessa pergunta. A esquerda e a direita são asas do mesmo pássaro. Muito legal essa observação do Matos, que fez para nós aqui. Valeu, Matos. Então, mas essa observação... Então, não, deixa eu fazer uma observação, Fred. Aí... Tá, claro. Enquanto isso, pessoal, acessem o canal, vejam os vídeos, distribuam os vídeos que vocês acham pertinentes, dêem os seus likes, se inscrevam no canal para depois ouvirem os novos vídeos que estão chegando. E quem quiser colaborar, será sempre bem-vindo aqui no canal, tá bom? Lembrando que a gente tem lá o Facebook, o Tocando Oculto, temos o Instagram, que a Fernandinha cuida dessa parte também mais filosófica, aqui com os convidados do programa Tocando Oculto, sempre abordando alguma coisa muito pertinente, muito relevante para a gente aprofundar aqui. O mistério da mão esquerda, ele não tem a ver com o pássaro, ele é o mistério da serpente, que é antecessor ao pássaro e transcendente ao pássaro. O mistério da mão esquerda não depende de equilíbrio, está além do equilíbrio. Ela mexe com desequilíbrios, né? Ela destrói e aniquila a limitação da ordem e do cosmos. É isso. Entendeu? Existe o caminho da pomba, existe o caminho da pomba e o caminho da serpente. O caminho da pomba é o caminho da mão direita. É esse caminho que o rapaz expõe aí, né? O caminho da mão esquerda é o mistério da fundamentação ofídica. Né? É o mistério da velha serpente. Bom, Zé, para a gente responder, então, a última pergunta, a gente deixou o Rodolfo para o final, dizendo aí, ó, a gnose anterior ao cristianismo seria de mão esquerda e a cristã seria de mão direita, professor? Não necessariamente, tá? A gnose pagã, ela também tem a vertente de mão direita e tem a vertente de mão esquerda. Né? A questão, ela se classifica assim. E mesmo na gnose cristã, também vai ter uma via de mão esquerda também. Também, tá? Aí é uma questão bem secreta, que é necessário um tipo de iniciação oculta que capacite o adepto a perceber esses mistérios através de determinadas estruturas, tá? O Guilherme Guazelli, ele pergunta se o caminho do meio é o melhor. Aí, o próprio Jesus Cristo, ele amaldiçoa os mornos, os indefinidos, os que ficam em cima do muro, tá? Claro que o caminho do meio, ele é como é que se diz, uma engenhosa estratégia, logicamente, de como é que diz, conseguir mexer com as dualidades. Mas o caminho do meio também pode ser transcendido. Também tem essa, né? Então, o assunto, ele é bem mais profundo, bem mais complexo, né? Hoje a gente tem aquela ideia quando a gente faz o movimento, né? Nem para a direita, nem para a esquerda, mas no meio. Por isso que existe esse símbolo. Sim. Não é? Esse símbolo não corresponde a essa ideia do caminho? Então, mas eu posso dominar o caminho do meio sendo tanto da mão esquerda quanto da mão direita, né? Tem cuidado com a indefinição, sabe? Tipo assim, você não se compromete com nada e fica em cima do muro, né? As forças, a terribilidade vai agir de tal forma que você vai ter que se posicionar. Não tem conversa, né? Mas eu acho que deu para você colocar bastantes aspectos. Faltou alguma coisa da mitologia, a gente não falou sobre a mitologia japonesa, chinesa, tem bastante coisa bacana também. Não deu para falar. Não deu para falar, mas assim, o mais importante, nós falamos que é a linguagem mítica, a estrutura de narrativa mítica, porque aí as pessoas podem estudar, eu já indiquei aqui os livros, né, e depois a gente pode abordar, eu já falei de mitologia nórdica também, posso voltar a falar, a gente pode falar de mitologia sumeriana, mitologia chinesa, enfim, a gente pode abrir um outro canal para isso, mais para frente, né. A mitologia está em todos os lugares da vida moderna, né? A gente vê em séries, nos filmes, nos gibis, nas revistas, né? Que nem você falou, né? Então, elas continuam aí
Você acha que nessa questão da mitologia nos dias de hoje, ela já tem uma pitada de criatividade distorcendo certas realidades? Ou você acha que mesmo distorcendo existe uma força maior por trás que permite tudo isso? Então, as distorções, elas são manifestadas pela entropia inerente à realidade. Entropia, no conceito da física, é o nível de desordem num dado sistema e a tendência da matéria se tornar energia, se desagregar. A desagregação entrópica, ela não afeta a essência. Nunca vai afetar a essência porque a essência está além do tempo e do espaço. Então, ela sempre vai se insurgir. Não dá. Ela sempre vai se insurgir na criação, aniquilando e criando mundos, né? Eu acho melhor a gente parar por aqui, Fred. Não tem como ir mais. Não tem mais como a gente prosseguir. Tá bom, sem problema. Não tem erro, não. Vamos, bom, gente, então obrigado depois. A você. A gente deixa aberto, com todo o respeito, né? A gente deixa aberto. Claro, o pessoal acompanhou a nossa dificuldade até então, né, para poder levar esse tema hoje para todo mundo, mas a gente não tem como fazer milagre, né, a internet aí tem essa resposta, ele está com essa dificuldade, então não tem como a gente seguindo diferente. Mas acho que você respondeu as dúvidas da grande parte, né, e também tem muita coisa que a gente ainda pode deixar o pessoal para responder para ti diretamente, que está aí o teu contato, através do teu WhatsApp. Qualquer dúvida se reporta a mim pessoalmente. Não tem problema. Tá? Eu respondo com boa vontade. O Rafael pergunta aqui a respeito. O Rafael Neri Maia é aquele mesmo da revista Alfa? Não, esse é outro Rafael, né? Eu não lembro. Eu não lembro o sobrenome dele, não posso te afirmar. Ele fala para a gente fazer uma live sobre a Suméria. A gente até falou sobre a Suméria naquele programa que a gente gravou na Assembleia Legislativa, lembra? Você falou sobre o sumeriano, né? Falei, mas a gente pode abrir a gente pode fazer abrindo um debate aí com o pessoal, uma live aberta sobre a Suméria. Sim, podemos fazer também. Vamos ver se a internet ajuda, a gente pode fazer muita coisa, vamos ver. Vamos lá. Pode, eu acho legal, eu gosto dos mitos sumerianos. Né? Sim, a gente só não consegue ir além quando a gente vê que a internet tem essa dificuldade aí, então a gente trava mais do que fala. A gente vai ter que parar por aqui, por causa do tempo, né, do link, e por causa dessas malditas interferências. Então tá certo, Zé. Então encerra você aí, a gente vai encerrando daqui. Deixa eu só despedir o pessoal aqui, depois você... Não, despede você que depois eu despeço eu, vai lá. Eu encerro afirmando que essas malditas interferências jamais nos deterão. Nós retornaremos. Nós retornaremos. I'll be back, baby. Os antigos eram, os antigos são, os antigos serão. Não nos espaços conhecidos pelos homens, mas nos espaços entre eles. Né? Não está morto que pode eternamente jazer. E com eras estranhas até a morte pode morrer. É isso aí. É isso aí. Você esqueceu de falar a frase da antiga serpente. Qual seria para hoje? Sempre a mesma frase. Ad meiorum senectus serpens gloriam. A maior glória da velha serpente. É isso aí. Beleza. Bom, pessoal, gratidão a vocês também que acompanharam conosco essa live de hoje, que também acabou tendo essas dificuldades técnicas, mas a gente chegou até aqui, tentamos colocar um pouco do que a gente questionou e um pouco do que vocês questionaram também aqui para ver se o Zé consegue responder a tempo de não se travar tanto, mas acho que a gente conseguiu um bom tempo de resumo aí para esse tópico importante sobre a mitologia. Espero que tenham gostado, espero que vocês também sugiram para a gente através dos vídeos no YouTube, ou pelo Face, ou pelo Instagram, novos temas para a gente abordar com o Zé, de interesse de vocês. E sempre que vocês puderem também, participem conosco quem está ao vivo, interajam, colaborem, e estamos aqui juntos para poder trazer um pouco de coisas com profundidades. Zé, obrigado então a você por mais uma história conosco aqui no Tocando Oculto. E vamos ficando por aqui então, certo? Até muito breve. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez.